João, capítulo de número 10, do versículo 1 até o versículo de número 16. Todos encontraram, digam amém. Leamos, portanto, a palavra de Deus que nos diz assim: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para afora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Verso 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar a estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Diga amém. E toma o seu assento em nome de Jesus. Nós temos um tema que está exposto aí no telão: Jesus, o bom pastor. O bom pastor e as suas ovelhas. O bom pastor e as ovelhas. E é interessante esse texto que nós lemos no Evangelho de João, porque aqui se trata de uma parábola. E nessa parábola, Jesus traz uma metáfora entre pastor e ovelhas. E é interessante que quando você examina o contexto, esta palavra foi aplicada pelos lábios maravilhosos de Jesus, porque ele havia curado um cego de nascença, e era num dia de sábado. E os religiosos, então, eles se levantaram contra, e eles foram até aonde Jesus estava, pronunciaram palavras blasfemas contra Jesus. Eles disseram que Jesus tinha demônio. E aí,
eles vão até o cego que havia sido curado. E eles dizem: olha, você sabe quem te curou? Esse homem é um pecador. Aí o cego respondeu e disse: ó, se é pecador, eu não sei. O que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. Gente, eles chegaram a ir até os pais do cego, convocaram o velhinho e a velhinha, trouxeram os pais do cego e disse: esse aí é o vosso filho? Sim, é o nosso filho. Mas é verdade que ele nasceu cego? Sim, é o nosso filho e ele nasceu cego de nascença. Mas sabe como ele foi curado? Sabe quem, ou o nome de quem o curou? Aí os pais, muito sábios, e diz a Bíblia no capítulo 9, que eles, com medo dos escribas, dos fariseus, eles disseram: olha, ele tem idade, pergunte para ele. E o cego estava lá comemorando: ó, uma coisa eu sei, que eu era cego, mas o homem chamado Jesus, ele me curou, aleluia. Ele fez lodo, untou os meus olhos e eu estou completamente curado. E nisso tudo, irmão, veio após esse episódio, esse incidente, esta aplicação da parábola acerca do bom pastor. E o que me chama a atenção na Bíblia é que nós vemos que Jesus, ele é apresentado na Bíblia como maravilhoso, como conselheiro, como Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Jesus, ele é apresentado na Bíblia como o caminho, como a verdade, como a vida. Jesus é apresentado na Bíblia como sal da terra, como luz do mundo, como advogado. Jesus é apresentado como juiz, como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas aqui ele é apresentado como o bom pastor. Ele não é apresentado apenas como pastor, ele é apresentado aqui como bom pastor, o bom pastor. E o que me chama a atenção é essa metáfora, porque veja bem, Jesus, o Filho de Deus, irmão, ele usa um animalzinho, ovelha, gente, ovelha, e ele diz: eu sou o pastor e vocês são minhas ovelhas. Olha que metáfora que Jesus usa aqui. E ele se coloca numa posição, ele diz: eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele faz o quê? Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Foi exatamente isto que Jesus fez por mim e por você. Olha para cá, a Bíblia diz que eu e você, que nós estávamos excluídos. Em outra palavra diz, destituídos da glória de Deus. Mas Jesus, irmão, veio a este mundo, subiu ao Gólgota, e lá ele derramou o seu precioso sangue para salvar a mim e a você. Olha para cá, Jesus fez por nós o que ninguém faria. Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele veio nos salvar. Então, bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Mas é interessante essa metáfora, que o versículo 1 começa dizendo: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, ele não é pastor, ele é ladrão e ele é salteador. E é interessante que quando você vê aqui a imagem do ladrão,
até nós, erroneamente, nós achamos, quem é o ladrão aqui de João 10:10? Às vezes nós fazemos uma aplicação que não é legítima, que não é bíblica, que não é verdadeira. A gente aplica esse ladrão aqui como se fosse o diabo. E aqui não diz que é o diabo. Ah, pastor, mas o ladrão também não tem essa tríplice função? Ele pode até ter, mas aqui o que Jesus está ensinando não é esse tipo de ladrão, não é o diabo. De João 10:10. O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Esse ladrão aqui não se refere a Satanás. Esse ladrão aqui, na aplicação desta parábola, se refere aos líderes religiosos que haviam naquela época, que não eram verdadeiramente pastores de ovelha. Era ladrão e salteador. Eles iam para extorquir as ovelhas, para aprisionar as ovelhas. Aí Jesus vem e diz, não, eu sou o bom pastor. E é interessante que quando você lê a Bíblia em contraste a isso, em contraste com Deus, os pastores humanos, segundo Jeremias 10:21, são estúpidos. Jeremias 23:1 diz que os pastores humanos, eles são destruidores. Jeremias 50 e o verso 6 diz que os pastores humanos, eles são relápcios. Ezequiel capítulo 34, versículo de número 2, diz que os pastores, eles são egoístas. Já em Zacarias capítulo 11, versículo 17, está escrito que os pastores humanos são inúteis. Me sinto arrasado com isso. Me sinto arrasado, irmão. Mas era o que os líderes daquela época e todos aqueles que vieram antes de Jesus, o comportamento deles era este. Isso não está Jesus generalizando, porque está escrito na Bíblia, lá em Efésios 4, que Jesus constituiu, ele deixou na igreja uns para pastores, doutores, que quer dizer mestre, os evangelistas, os profetas, que é aqueles que pregam a verdadeira profecia. Ele deixou. Todavia, esses religiosos aqui, eles foram reprovados. Por quê? Porque, gente, Jesus curou um cego de nascença. Ao invés do dirigente do culto lá na sinagoga pular dessa altura, meu Deus, houve milagre na nossa congregação, houve milagre na nossa sinagoga. Eles levantaram contra. Ou seja, chega e levanta e diz, ó, de segunda a sexta pode acontecer milagre, mas sábado não pode. De segunda a sexta a gente libera, pode ter milagre, mas no sábado não. Ou seja, eram homens que não conheciam a Deus e eles estavam debaixo de uma tradição. Infelizmente, a Bíblia diz que Jesus disse, o que não entra pela porta do curral das ovelhas, verso 1, só que ele sobe por outra parte, ou seja, ele não entra pela porta, ele sobe o muro, ele sobe por outra parte. Ele disse, é ladrão e salteador. Ou seja, aqui tem a imagem dos falsos líderes religiosos. Passou, a aplicação foi para aquela época. E a nossa época hoje é a mesma coisa. Olha para cá, o Brasil é um celeiro de falsos profetas, de falsos líderes e de falsos mestres. Brasil é um celeiro. Quando você vê a porcaria que está aí sendo viralizada na internet, irmão, dá nojo. Gente que não conhece nada de Bíblia,
gente que nunca pastoreou uma igreja, tá, que nunca pastoreou, é pregador itinerante e prega mensagem copiada. Aí quer ensinar pastor que está lá há 50 anos. Eu vi um desrespeitando o presidente das Assembleias de Deus no Brasil. Homem tem mais de 50, quase 60 anos de ministério, e ele menosprezando, pegou uma fala lá isolada do pastor presidente de honra da CGADB e da Convenção Geral, pastor José Wellington Bezerra da Costa, e aí sentando a lenha. Aí vai ver o currículo dessa pessoa. Começou a pregar ontem, não tem vida com Deus. Você liga para um camarada desse, ele quer um cachê, ele quer uma oferta de 10 mil da igreja. A gente ligou aí para algumas mulheres. Teve uma tal de Raquel aí, uma morena, parece que é Raquel, não sei se é Raquel Lima, Raquel não sei o quê. Ela é 10 mil reais. Mais passagem de avião. Irmão, e tem umas irmãs aí, uns irmãos compartilhando esses camaradas. Irmão, isso aí são mercenários, estão inseridos na parábola de João 10, ladrão e salteadores. Só querem dinheiro. Você já pensou? Está aqui no meu celular, te mostro. Então, é 10 mil reais a oferta da pastora, mais a passagem dela de avião, mais a acompanhante, mais um hotel 5 estrelas para ficar, mais o traslado lá de São Paulo até aí Mongaguá, mais isso, mais aquilo. Aí tem que arrumar 3 pessoas para vender o material dela na porta da igreja. Vai plantar batata no asfalto. Vai se converter. Vai se converter. O mundo está assim. Isso é falsos pregadores, é falsos líderes. Jesus disse, se não está entrando pela porta, é ladrão e salteador. Aqui não prega mais não, irmão. Aqui não prega mais não, jamais. Verso 2, Jesus disse, aquele que entra, tá? Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Por que entra pela porta? Porque os apriscos, aonde as ovelhas, elas se abrigavam, às vezes até o pastor ficava a noite toda cuidando das ovelhas, porque era lá no estado de Israel, lá na Palestina, lá o chão, a terra, lá não produz quase alimento. Então lá é mais criação de ovelhas, de animais. Então o que eles faziam para proteger as ovelhas, os seus animais? À noite os pastores, eles passavam a noite toda vigiando as suas ovelhas. E normalmente, o que eles faziam? Tinha umas grutas, principalmente no deserto da Judéia, tinha muitas. E a gruta era o seguinte, tinha aquela entrada, um vão, mas não tinha porta, só tinha um vão. E ali só tinha uma entrada, não tinha uma entrada e saía do outro lado, era só uma entrada. E ali os pastores, eles passavam a noite com as suas ovelhas. Quando não, aqueles que tinham mais posse, eles faziam tipo de um curral de pedras. Mas não tinha uma porteira, não tinha uma porta para ficar ali fechada. O próprio pastor, ele era a porta das ovelhas. Ou seja, ele colocava todas as suas ovelhas no aprisco e ele ficava junto à porta ali. Ou seja, ele era a porta e ele ficava ali vigiando a noite toda as suas ovelhas dos lobos cruéis, dos leões. E por isso essa metáfora é extraordinária. Jesus, o bom pastor, e nós somos as ovelhas. Alguém até bradou e disse, poxa, a gente é ovelha.
Um animalzinho que não consegue enxergar a mais do que 20 metros, indefeso. Por que já não fez a gente leão? Um bando de leão. Por que a gente não é leão? Porque a gente fez, Jesus nos colocou na posição de ovelhas e não leões, né? Porque seria ser um bando de leões. Aí todo mundo ia aterrorizar com a gente, né, Thaís? Todo mundo ia, rapaz, esse povo é um leão, esse povo aí, cuidado com esse povo. Aí Jesus nos coloca na posição de ovelha. É por isso que os lobos vêm, guerreiro Lamartino Júnior. Por isso que os lobos vêm, porque sabe que a ovelha é vulnerável, não tem uma ampla visão das coisas, é indefesa, é um animalzinho que facilmente ele pode cair no abismo. Jesus não nos colocou como um bando de leões, mas nos colocou como ovelhas. E às vezes tem gente que não quer estar debaixo da égide do pastor e do bom pastor que é Cristo, e ele tropeça e cai, porque ele fica refém das pessoas. Sabe que tem gente aí seguindo pregadores na internet, tem gente aí que está sendo pastoreada pelo YouTube, tem gente que está sendo pastoreada pelo Instagram, pelo Facebook. O que ele vê lá, ele acha que é verdade para ele e para sua família. Está sendo pastoreada pelas redes sociais. Ele não quer estar debaixo da tutela, da égide de um pastor que ensina, que às vezes puxa a orelha, que às vezes usa o cajado. E sabe que tem pastor que quebra as pernas das ovelhas. Que isso, pastor? O bom pastor, ele quebra a perna das ovelhas. Sabia? Eu li uma matéria e eu fiquei maravilhado. Que o bom pastor, ele quebra as pernas das ovelhas. E sabe por que ele o faz? Porque ele começa a detectar que a qualquer momento essa ovelha será presa fácil de um lobo, de um animal feroz. Porque de vez em quando, Thaís, ela se desagarra do rebanho, ela se distancia, se dispersa do rebanho. E ele diz, eu vou perder a minha ovelha. Sabe o que o pastor faz, o bom pastor faz? Ele quebra as patas da ovelha. Ele quebra as patas, a fim de que ela não consegue mais caminhar. Aí sabe o que ele faz, Thaís? Ele pega a ovelha no colo. E aí, aonde ele vai, ele leva a ovelha no colo. A ovelha vai se adaptando, conhecendo o pastor e vai vendo o modo do pastor. Ela está lado a lado, porque agora ela não pode andar. Para mudar de um passo para outro, o pastor tem que pegá-la no braço e conduzi-la, porque agora ela está com as patas quebradas. Quem quebrou foi o pastor. Ele, com medo daquela ovelha ser devorada por um lobo, por um animal feroz, ele quebrou as patas. E agora aquela ovelha vai se adaptando, vai conhecendo o pastor, vai vendo o carinho que ele tem por ela. E sabe o que acontece? Quando essa ovelha sarar, daí a alguns meses ela sara, ela não quer mais sair de perto do pastor. Isso é tradição lá em Israel. Ovelha que se desgarrava, eles quebravam as patas das ovelhas. Não é porque estava castigando, não. Eles usavam cajado. Cajado vocês conhecem. Numa extremidade do cajado é semelhante a um cabo de guarda-chuva. E a outra parte é ponta aguda até. Então uma parte assim. E eles usavam aquela outra ponta para quebrar a pata das ovelhas. Ovelhas desobedientes, que se desgarrava do rebanho. Aí o que eles faziam? Ele ia convivendo dia a dia, a ovelha com ele com a ovelha. E quando ela sarava,
ela jamais saía perto do pastor e do aprisco. Aprendeu a lição. Escute bem, quando Jesus diz aqui, aquele porém que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Verso 3, esse o porteiro abre. Por que o porteiro abre? Era costume também em Israel ajuntar vários donos de ovelhas e construir conjuntamente um aprisco só. E aí deixava responsável um porteiro. Não tinha porta, mas tinha um porteiro. E aí cada rebanho com o seu pastor entrava naquele aprisco. E ali cada um deles passavam a noite. Por isso que está escrito, a esse o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome, e as suas ovelhas, ele chama o seu nome e as suas ovelhas, e as traz para fora. Porque é interessante, igreja, irmão, não é só a gente ficar acomofrado aqui dentro, não. O lugar da ovelha não é ficar aqui presa. O lugar da ovelha é lá fora. O lugar do cristão é lá fora. Aqui tem um treinamento, tem um aprendizado. A gente aprende a como ser crente, a como servir a Deus com fidelidade, a como pregar a sua palavra. E é lá fora o nosso campo missionário. É lá fora o nosso campo de guerra. É por isso que o pastor, ele não tranca as ovelhas, você vai ficar aqui trancada. Não, isso não é liberdade, isso é escravidão. A gente estaria refém de uma religião. Você sabe que tem religião e tem pessoas que se levantam assim e tranca os fiéis e acha que eles têm que viver uma vida separada. E quando algum se dispersa, eles até matam. Eles matam, literalmente falando. São terríveis líderes religiosos que fazem isso. Eles acham que são donos das ovelhas, mas nós não somos donos de nada. O pastor, o bom pastor das ovelhas é Jesus. É Jesus. Então, você precisa entender que aqui é o lugar de aprendizado. Mas o bom pastor, ele te alimenta, ele te leva a beber águas tranquilas, como está escrito no Salmo 23, mas aí ele tira a ovelha do aprisco. É hora de vocês saírem do aprisco. O que diz mais? E quando ele tira, verso 4, para fora as suas ovelhas, o que ele faz? Ele vai atrás das ovelhas? Ele vai? Porque sabe que a nossa geração hoje, fiquei doente, pastor não me visitou. Sabe, eu precisei de uma visita, alguém não me visitou. Não, irmão, a ovelha que está lado a lado, dia a dia com o seu pastor, ela se sara através das palavras, através do conhecimento que o seu pastor passa para ela, ela se sara. E quando não se sara, e o pastor vê que é uma ovelha desobediente, ele faz o que eu disse, ele quebra suas patas. Vez em quando, o pastor tem que quebrar algumas patas de ovelha desobediente. Sai da igreja, vai para onde quer. Aquela ovelha sem pastor. Hoje eu vou lá na igreja, lá fulano de tal. Hoje eu vou para lá. O pastor nem sabe por onde ele anda. É ovelha sem pastor. Não. Isso não é ovelha. É mais bode do que ovelha. Está junto, mas não é ovelha. Aqui está escrito que quando ele tira as ovelhas para fora, ele vai adiante delas. Adiante é o quê? É na frente. E diz, e as ovelhas o seguem. As ovelhas seguem o pastor. As ovelhas seguem o pastor. Ou seja, assim como é o pastor, assim como vive o pastor, vive também as ovelhas. Por isso que eu gosto de Hebreus, capítulo 13, verso de número 7. Está escrito assim, lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus.
a fé dos quais imitai, atentando-vos para a vossa maneira de viver. Ou seja, assim como vive o pastor, devem viver as ovelhas. Assim como o teu pastor vive. Eu não tenho pregação melhor do que a minha própria vida, como testemunho a vocês. Pastor, compra e não paga, vocês vão imitar o pastor. Compra e não paga também, que daqui a pouco tem gente buscando objeto, televisão lá na sua casa. Agora o pastor paga, compra e paga. Você compra e paga. Não, meu pastor ensinou eu ser honesto, eu não colocar a mão naquilo que não me pertence, eu trabalhar e manter a minha vida com o suor do meu trabalho. Ou seja, assim como vive o teu pastor, deve você viver também. Não é outra coisa. A gente prega mais com a própria vida do que com as próprias palavras. A ovelha faz o quê? Ela ouve a voz do pastor, vai mantendo os versículos aí. Ela ouve a voz do pastor, ele chama as ovelhas para fora, elas saem para fora, e quando ela sai para fora, ele vai adiante delas, verso 4, as ovelhas seguem, por quê? Porque conhece a sua voz. A ovelha conhece a voz do pastor. Quando o pastor dá um brado, qualquer dia, eu vou dar um testemunho aqui de uma calopsita. Como um animalzinho, uma avezinha, que uns dias só com você, ela conhece a sua voz. Ela conhece a sua voz. Eu jamais ia imaginar que eu ia criar uma calopsita. Alguém me deu de presente uma calopsita, irmão. Que desastre. Ela está quebrando tudo em casa. Está roendo tudo. Mas a gente pegou amor aquele bichinho, rapaz. E qualquer dia eu vou dar um testemunho para você. Eu nunca acreditei, alguém, até orava, alguém recebia milagre. Pastor, subiu o meu gato. O senhor olha para o meu gato aparecer? Eu orava, o gato aparecia. Pastor, meu cachorro ficou doente. Falei, mas vem essa irmã agora. Já não basta orar pelas ovelhas, tem que orar para o cachorro. E eu orava, o cachorro era curado. Mas sabe que eu percebi, irmão? Que para quem acredita no poder da oração, oração pelo gato é válido. Jesus restaura o gato, Jesus cura o gato, Jesus cura o cachorro e até faz a calopsita aparecer. Jesus faz. É um mistério. Por isso que eu digo, a oração é um mistério. A Bíblia diz, tudo quanto pedirdes em oração, crendo, tudo. Entra a calopsita, entra o gato, entra o cachorro da irmã que está doente. Jesus cura também. Que coisa esquisita, mas está na Bíblia. Agora veja bem, a ovelha então, ela vai adiante do pastor, porque ela conhece a voz do pastor. Verso 5, mas de modo nenhum seguirão os estranhos, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Olha para cá, era antigamente, quando o pastor dizia não, a ovelha, tá bom pastor, obedecia. Pastor dizia sim, sim, a ovelha obedecia. Hoje o pastor fala, as ovelhas não ouvem mais a voz do pastor. E aqui diz que as ovelhas, elas ouvem a voz do pastor. Porque ela conhece a voz do pastor. De repente vem um mercenário aí, o lobo querendo pegar ela. O pastor instrui, não vai, não ande por esse caminho, não ande com essa pessoa. Você vai se contaminar, você vai se afogar, você vai cair no abismo. Ela teima e vai. De repente tem que quebrar as patinhas, porque senão não tem jeito. É a única maneira de salvar aquela ovelha. A única jeito que eu tive que salvar a calopsita era cortando as asas. Pronto, agora você não voa mais. Voa, voa, voa. Pronto, não voa mais. Está vendo? Agora paga o preço. Pronto, não voa. Vai viver ali. Agora, imagine isso
Jesus nessa metáfora, dizendo que ele é o bom pastor, e tudo que ele faz, se ele é o bom pastor, é porque ele faz tudo muito excelentemente, faz tudo com excelência. Nós somos as ovelhas. Ele diz no verso 6, Jesus lhes disse essa parábola, mas eles não entenderam o que era, o que lhes dizia. Eles não entenderam nada. Aí, olha o que diz o verso 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Como eu disse, os apriscos não tinha porta. Então, o próprio pastor, como só tinha aquela trava, não tinha porta, ele ficava ali como porteiro e como a porta. E ele ficava vigiando os lobos que porventura viesse à noite para arrebatar uma das suas ovelhinhas. Por isso que Jesus disse, ó, eu sou a porta das ovelhas. Aí no verso 8, ele diz, todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Quem que Jesus está fazendo referência aqui? Os falsos religiosos, os escribas, os fariseus, os anciãos, os religiosos ali de Roma. Ele estava fazendo uma referência. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Depois ele traz uma palavra contundente no verso de número 9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, mas vai ficar detido ali. A igreja não é um campo de refugiados, irmão. Não, pastor, não. Igreja não é um campo de refugiado. Opa, nós vamos nos refugiar aqui. Eu estou com medo do apocalipse. Eu estou com medo de alguma catástrofe que vai acontecer no Brasil. Não, irmão, o crente dá a cara. O crente sai às ruas. O feiticeiro está perseguindo, ele diz, não vou mudar aqui não, os incomodados que se mude, Jesus me trouxe para cá, eu sou luz, você é trevas, olha, as trevas estão incomodadas, mas do meu lugar eu não saio. O crente é assim, ele não tem medo de nada não, mas tem crente aí, irmão, nossa, pastor, a feiticeira falou que vai pegar o meu nomezinho, vai colocar na boca do sapo, e quando ela costurar a boca do sapo, eu já estou na capa preta, eu já morri. Pare com isso, minha irmã. Se Deus é por nós, Romanos 8:31, quem será contra nós, irmão? Você vai ter medo de feitiçaria, de bruxaria, de magia negra, de candomblé? A Bíblia diz que contra o povo de Deus não tem obra de feitiçaria e nem encantamento. Nada se pegará a você, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? A resposta é ninguém. Eu estou fechando aqui para terminar. Jesus disse, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá. Olha, ele entra, mas não fica como num campo de refugiados. Opa, aqui nós estamos, aqui ninguém entra. Não, irmão. Ele entra e ele sai. A ovelha entra no curral, a ovelha entra no aprisco, recebe as instruções do bom pastor, aí elas podem sair, porque elas estão prevenidas dos ataques dos lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. A Bíblia diz, Jesus dizendo, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, primeiro, será salvo. Primeiro, ele é o quê? Salvo. Será salvo. Aí, sendo salvo, ele pode sair. Você não precisa ter medo de... Sabe que eu aprendi a dizer, não, essa pessoa é confiável. Ela pode ir até num botequim lá. Ela vai dar bom testemunho lá. Ela vai comprar, fazer os seus afazeres lá, vai comprar sua Coca-Cola e ela não vai se contaminar. Ela pode ir em qualquer lugar, ela não se contamina. Jesus disse, ó, ela vai entrar, ela vai sair e ela vai encontrar alimento.
Ela sabe. Hoje o que me chama a atenção é que o povo de Deus, irmão, o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Tem gente que está comendo tudo o que as moças, as mulheres da lives aí de revelações está falando, os pregadores da internet, do Facebook, está pregando e eles estão comendo tudo. E tem uns que comem e quer trazer para a igreja para fazer os outros comer. Aqui não, meu irmão. Vai ler a Bíblia. Vai buscar alimento saudável. Vai buscar alimento salutar para as ovelhas. Não adianta copiar a mensagem. Não adianta você pegar qualquer tipo de alimento. A ovelha verdadeira, ela não come. Disse Jesus: entrará, sairá e achará pastagem. Aí Jesus fala do ladrão de João 10:10. Quem é o ladrão em João 10:10? Não é o diabo. Por muitos anos se aplicava na igreja, principalmente a Assembleia de Deus, que o ladrão aqui é o diabo. Mas aqui não tem referência ao diabo. Você lê todo o contexto, você vai ver que é uma referência aos falsos líderes religiosos. Ele diz, o ladrão não vem. Não está falando do diabo. Ah, pastor, mas o diabo não quer roubar a nossa alma. Ele até que quer. Ele até que, vem com essa finalidade. Mas na verdade aqui é os falsos líderes, os falsos pastores. O ladrão não vem, senão, primeiro, a roubar, a matar e a destruir. Você vê que os falsos líderes, eles vão se infiltrando entre as ovelhas. Eu conheci um que entrou no meio de um ministério. Ele pegou dinheiro emprestado de muitas ovelhas, de muitos cristãos. Ele conseguiu enganar muitos, chegou com um carro velho, saiu com o carro do ano e ainda levou a filha do pastor. Levou a filha do pastor. Fugiu com a filha do pastor. Fez a cabeça dela. São falsos líderes que se infiltra no meio do rebanho. E se não tiver um pastor vigilante, com a Bíblia aberta na mão e com um cajado também para dar cajadada, viu? Que antigamente alguém dizia, mas os pastores batiam, mas as ovelhas não se perdiam. As ovelhas tinham temor. As ovelhas, elas viviam no aprisco. As ovelhas eram obedientes. E as ovelhas, quando você fazia um culto fúnebre, você tinha certeza, eu estou encomendando essa pessoa, ela já está no paraíso com Cristo. Hoje você vai fazer culto fúnebre de algum cristão, você fica temeroso. Você fica com medo de dizer, está com Jesus, de repente está com o diabo, tá? Porque morreu desviada, não congregava, era desobediente, mas por causa da família, você foi levado a realizar o culto fúnebre, e aí alguém fica esperando aquela afirmação do pastor, aquela palavra afirmativa, fulano de tal está nos braços do Senhor. E às vezes, irmão, está no braço do diabo. Porque não servia a Deus com temor e com sinceridade. Antigamente, os pastores eram duros, mas eu tenho saudade desses dias. Aqueles pastores que, meu Deus, se tivesse um cristão andando na igreja, ele parava assim, irmão, eu vou orar para Jesus quebrar suas pernas. Aí você vai, os pastores falavam. E havia um temor. O pastor falava, a ovelha não ficava com raiva não. A ovelha não ficava cara feia não. Ela chorava, pastor, me perdoa, pastor. Me perdoa. Era desta forma que as ovelhas procediam. Sabe por quê? As ovelhas conheciam a voz do pastor. E sabia que o pastor falava por amor e por cuidado que tinha as suas ovelhas. Eu finalizo.
Aí Jesus disse, o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Está vendo? Jesus veio para te dar vida, e vida com abundância. Ele diz no verso 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Às vezes eu fico pensando ao contrário. O bom pastor, ele faz o quê? Ele dá a vida pelas suas ovelhas. E o que as ovelhas dão para o bom pastor? Porque aqui está escrito que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas eu pergunto, e as ovelhas? O que dão pelo bom pastor? A maioria delas dão trabalho. É tristíssimo inserir você nessa realidade, mas é verdade. A maioria das igrejas hoje, os pastores, coitados, estão assim no púlpito. Eu vi um assim que estava meio assim, já estava jubilando ele. Eu olhei e falei, mas ele é mais novo do que eu. Já está assim, irmão. E ele é mais novo do que eu. Ele está assim já, sabe o que é isso? Coitado. Trabalho que as ovelhas dão. Você que pensa ser pregador e que eu quero ser pastor. Irmão, se você não tiver chamada, nem tente, que você não vai conseguir. Primeira palavra que te derem contra você, falar mal de você, não para você, você vai agir com espírito diferente. Você não vai ter controle emocional. Você vai dar uma paulada na ovelha que vai matar a ovelha de vez. E a gente engole sapo. A ovelha está te humilhando. Você vai para o joelho orar por ela, para Deus resgatá-la, porque você já o vê na mão do inimigo. Aí você vai, Jesus, fala com essa ovelha, pelo amor do Senhor, fala com essa ovelha, que ela possa mudar de rota, porque eu já falei 1000 vezes, e ela continua na teimosia. É difícil. Finalizando, o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas, e ele foge, e os lobos vêm e arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e ele não tem cuidado pelas ovelhas. Verso 14, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Fica em pé. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Olha para cá. Jesus já fez isso por mim e por você. Ele deu a sua vida por nós. Cuidado com os falsos líderes religiosos. Esse ensinamento aqui, isso aqui é um ensinamento. Eu não estou pregando hoje, eu estou ensinando a igreja. Cuidado com os falsos ensinamentos. Cuidado com as chamadas profetas. Está cheio aí nas redes sociais. E eu vejo gente compartilhando. Irmão, você não conhece, você convive dia a dia com o pastor e deixa de acreditar no pastor que ora por você, que te ensina, que te instrui, até puxa as suas orelhas quando é necessário. Aí você, para se justificar, pega um vídeo de uma pessoa que você não conhece. Olha, irmão, a maioria desses líderes, desses itinerantes aí, vivem em adultério. Você sabia disso? Que 99% dos pregadores aí que andam de igreja em igreja pregando, eles vivem em adultério. Que isso, pastor? Vivem em adultério. A maioria deles, eles não levam as esposas para onde vai. Eles já vivem em um hotel só. E depois do culto,
olha, isso, gente, é porque vocês não sabem. Tem coisa aqui que a gente não pode falar, que vocês vão. Eu conheço pastor, teve pastor que pregou aqui, nos Gideões, famoso, até político. Irmão, que se for desvendar o que a gente descobriu, fonte segura, e outra, mandaram até para mim, alguns foi visto no motel, olha aqui pastor, no motel, olha aqui, olha, vários, prega nos Gideões missionários da última hora, mandaram o vídeo de uns 5 que prega nos Gideões. Aí você deixa de acreditar num pastor que convive com você a vida inteira para crer nesses pastores da internet. Vamos cantar. A reflexão é tua. É você que vai escolher o tipo de pastor ou quem quer que você seja pastoreado. É você que vai escolher. Quer uma igreja séria? Quer um pastor que ensina a Bíblia para você? Quer? Então aceite os cajados ou as cajadadas, aceite as varas, porque isso é para o seu próprio bem. Vamos adorar.